Então, se você está vindo a Portugal ou está se planejando para, assiste o vídeo até o final, porque hoje com um convidado especial, Lucas, que é brasileiro e veio a Portugal e vai contar para vocês hoje a história dele, individual, claro, mas que de repente alguma coisa que ele passou serve para você como exemplo. Então, assiste o vídeo e a gente vai conversar sobre isso hoje, tá bem? É mesmo, é? Sejam muito bem-vindos por aqui, o Wander. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Sintam-se em casa aqui no A Vida é uma Viagem. E pessoal, hoje, começando uma série sobre o passo a passo do imigrante, especialmente dos brasileiros, porque serão muitos brasileiros aqui, tem alguns outros amigos que também eu gostaria muito de fazer esse vídeo com eles. Mas hoje, Lucas está aqui comigo para falar como é que foi todo o planejamento, desde a saída do Brasil até chegar a Portugal e como é que está se sentindo aqui, como é que está sendo tudo no começo, né, Lucas? Isso aí. Então pronto, gente, vamos abordar todo o passo a passo desde o princípio, como é que se faz tudo isso aí. Se você tem essa intenção de vir morar em Portugal, então assiste esse vídeo até o final, tá bem? Então, Lucas, vou começar então fazendo as perguntas básicas que o pessoal mais tem dúvida, cara, que é especialmente com relação aos documentos, o que é necessário, né, para que você venha legalmente, porque uma ênfase importante aqui, ninguém está aqui para incentivar a imigração ilegal. A gente está aqui fazendo uma resenha sobre como você vir a Portugal, mas que fique claro, tudo isso de maneira totalmente legal, tá, pessoal? Então, ninguém está aqui para incentivar nada errado. Ele vai falar aqui para você como é que foi a experiência dele, como é que foi a preparação em princípio e depois como é que foi a experiência, especialmente na imigração, porque é o bicho papão, né, de todo mundo aí que tem o maior medo, mas pelo que ele me contou que não foi nada absurdo, entretanto com algumas nuances aí de suspense e tal. Então, Lucas, como é que foi isso, mano? Desde a preparação lá, fala pro pessoal aí como é que é o lance dos documentos, o que precisa, como é que se preparou. Pois é, foi tranquilo a parte dos documentos, né? Porque principalmente a gente precisa, o primeiro que a gente precisa é do passaporte. Isso aí, eu acho que todo mundo já sabe. Então, eu tirei meu passaporte, já tinha um tempo que eu tinha ele, e durante a minha graduação, minha faculdade, eu já pensava em sair do país. Então, eu descobri que tinha Portugal como um lugar mais, digamos assim, um lugar mais fácil de imigrar, né? Por conta da minha faculdade, por conta da língua, que não é igual, mas é parecida, ajuda um pouco você saber o português, né? Claro. Então aí eu tirei o passaporte e fui pensando ali como que eu ia fazer, né? E quando chegou próximo da viagem, nesse período de Covid, tive que fazer o teste de Covid, né? O teste RT-PCR. Sim. E 72 horas antes. E correu tudo bem? Correndo tudo bem. Okay. Saiu o resultado. Sim. Então, quando eu fui tirar o passaporte na minha cidade, lá no Brasil, eu fui até a Polícia Federal. Sim. E solicitei pelo site primeiro o procedimento de emissão do passaporte. E paguei a taxa, que tem uma taxa que tem que ser paga. E essa paga. taxa hoje está no valor de quanto, Lucas? Eu lembro que na minha época foi R$256. Como é que eu faz acho isso que agora? tá mais ou menos nessa faixa de preço. Era 257, eu acho que eu paguei na época que eu tirei. Aí conseguiu tirar aquele passaporte? Qual foi o próximo passo aí depois do passaporte? Como a gente estava no período de Covid, o próximo passo foi esperar as fronteiras abrirem, né? Então, legal. Eu estava apreensivo, né, na época, esperando as fronteiras abrirem, mas depois de tirar o passaporte, praticamente comprar o passaporte, né, a gente tem que comprar a passagem, né? Sim. E a passagem eu fui lá, eu pesquisei direto no site da empresa aérea, né? Porque às vezes você consegue achar uma passagem mais barata ali, um desconto em algum site E como é que você fez, Lucas, qual foi os aplicativos que tu usou, cara? Porque na minha época, eu me lembro que eu usei, eu fiz uma comparação com alguns e usei o Booking.com para fazer a reserva e para comprar a passagem eu comprei direto na companhia, no site da companhia. Mas e você, como é que foi isso? Então, eu vim pra cá, não vim por reserva, eu vim como uma carta convite. Pronto. Isso é importante, pessoal, porque eu só interromper o Lucas rapidinho aqui, que é o seguinte, com a carta convite, como vocês todos que estão se planejando aí para vir já devem saber, você não precisa da reserva no hotel. Tá? Mas é importante, antes do Lucas continuar a história aqui, se você vem e não tem alguém que te dê essa carta convite,
Uma dica de ouro aqui: não compre isso, pelo amor de Deus, porque existem pessoas que se propõem a vender isso para você. Só que o grande perigo disso é você chegar aqui e ser barrado na imigração porque você não sabe como é que tá a vida dessa pessoa aqui. E aqui, por ser um país menor, eles têm controle desses dados, cara, de uma maneira cruzada, que é impressionante. Eles sabem até o que você comeu no almoço. Se der mole, eles falam para você isso aí. O que você comeu, o que você almoçou, o que você tomou café. Mas enfim, sempre dizendo aqui no canal e em todos os outros meios de comunicação que eu mantenho aí na internet, que é importante demais você fazer as coisas dentro da lei, tudo certinho, porque ninguém tá aqui para incentivar a imigração ilegal, né, cara? E aí você vai nessa de comprar a carta convite, pagar para alguém mandar para você chega aqui e aí a pessoa tá com dificuldade, tá devendo as finanças, por exemplo. Primeira coisa que o agente da imigração vai pensar é o seguinte: como é que esse gajo não consegue pagar nem as próprias contas e tá mandando carta convite para alguém para hospedar alguém? Em casa. Então é uma dica importante. Mas no caso dele foi diferente. Ele veio com carta convite e aí pronto. No caso da carta convite, você fez o que mais além disso? Você tirou o seu passaporte, você já tinha carta convite, você trouxe os euros para entrar, como é que foi essa parte? Sim, então, eu vim com uma quantidade de euros referente ao quantos dias eu pretendo ficar. Então, o que diz no próprio governo português é que você tem que ter 70 euros para o dia que você entrar, mais 40 euros a cada dia que você for ficar interno no país. Então aí você pode fazer suas contas e pensar, vou ficar 10 dias no país, então é 70 mais 10 vezes 40, né? Ótimo. E agora uma dúvida que você deve se perguntar: como é que foi estabelecida essa quantidade de dias, uma vez que ele estava com carta convite? Aí nesse caso é você que define. Se você vai dizer lá na migração que você vai ficar 10 dias, então você tem que seguir o cálculo que ele fez aqui. É 10 vezes 40, que é 40 por dia, mais os 70 para você entrar. Como se fosse parque de diversão, né? Paga os 70 pau, entra e multiplica lá os 40 pela quantidade de dias. E aí, se você tem uma reserva, que era um outro ponto que eu ia abordar, que eu preciso explicar isso para vocês aqui, quando você está se planejando, você tem que fazer... Vou fazer rapidinho aqui um apanhado geral sobre o que você precisa e depois a gente continua essa conversa com o Lucas, porque é um caso que ele é um pouco antigo, tá? Então, o que você precisa basicamente é estar com o passaporte na mão. Se você não tem que tirar, urgente. Se você tem esse passaporte, toma muito cuidado para não estar vencendo próximo da data que você planejou fazer o turismo, né, que você está entrando como turista, e aí voltando a dizer aquela coisa ninguém está aqui para incentivar a imigração ilegal, pelo amor de Deus. A própria Constituição portuguesa diz que se você entra em Portugal, no caso dos brasileiros, como turista, e resolve ficar aqui, você pode manifestar um interesse em viver aqui. A manifestação de interesse é um pedido formal ao governo que você faz para residir em Portugal de maneira legal. Então, se você está vindo sem a carta convite, é muito importante você ter, além do passaporte, que mesmo com ou sem carta convite é necessário, você tem que ter a reserva no hotel, tá? No caso dele não é o caso, porque ele tem a carta convite, mas você tem que ter. Se você não tem a carta convite, você tem que ter a quantidade de euros por cada dia. Se você fez a reserva para 7 dias, por exemplo, no hostel, 7 vezes 4, 28, 280 euros para cada dia que você ficar e mais 70 para você entrar. Bem, então assim, se você já tem a carta convite que alguém te mandou, você não precisa do hotel. Mas se você não tem, precisa sim. E aí você multiplica aqueles dias que você vai ficar no hotel pela quantidade, pelo valor de 40 euros por dia, mais os 70. Então é fácil. Por exemplo, você vai ficar 7 dias, fez a reserva para 7 dias, então você tem obrigatoriamente que ter 40 euros por cada um desses 7 dias que você vai ficar e mais os 70 para entrar. Além disso, importante demais, o seguro viagem, o seguro saúde, né, Lucas? Que é o PB4, você usou o PB4? Usei o PB4. Tive que, agora, há tempos atrás não podia emitir esse PB4 pela internet, mas de uns anos para cá o governo brasileiro começou a permitir emitir o certificado pela internet. Então é bem simples o procedimento, vai no computador mesmo, faz o pedido, coisa de 2, 3 dias já está disponível para você. E no meu caso, por segurança, eu fiz um apostilamento. O apostilamento de AIA, né, cara? Isso, exato. O apostilamento de AIA que foi feito em um cartório. Você vai num cartório qualquer aí da cidade e pergunta se fazem. Se fizerem, você entrega e pede para fazer um apostilamento, paga também uma taxa, né? Porque não existe almoço grátis, né? Então eu paguei uma taxa também para fazer esse apostilamento e ele ser válido aqui. Ele até pode ser válido também como um plano de saúde aqui, né? Seria como se fosse um plano de saúde aqui, porque você é tratado como se fosse um cidadão português que precisar do atendimento médico, né?
E especialmente nessa altura do Covid, né? Inclusive eu fui beneficiado por um decreto do governo português, que na altura pré-legalizou todo o pessoal que estava aqui ainda aguardando a manifestação de interesse ser aceita, né? E eu fui beneficiado por isso. Mas não é com todo mundo que está acontecendo isso. Inclusive alguns que vieram já me disseram que eles estão bem mais rigorosos com relação a isso. Mas pronto, vamos recapitular. Passaporte válido, se você não tem, vai tirar, não precisa se preocupar, porque a validade agora é para 10 anos, não é? São 10 anos. Pronto. Então se é novo, não tem que se preocupar com isso. Mas se você tem um passaporte há mais tempo, tem que tomar muito cuidado com aquela data de vencimento dele, porque se a data de vencimento coincide com a quantidade de dias que você está e passa um dia a mais da data de vencimento, o agente de imigração já vai te dar, vai te deixar um pouco mais desconfortável ali, vai insistir, vai querer perguntar, enfim. O documento tem que ser válido, né? É porque o que dizem até a própria Polícia Federal e os órgãos que regulam essa parte de passaporte, que quando você vai viajar, seja como turismo ou se você vai ficar mesmo, seu passaporte ele tem que valer 90 dias após a data da sua volta. Da sua saída do país. Da sua saída do país que você está indo. Então, se você viajou hoje, vai voltar amanhã, seu passaporte tem que ser válido mais 90 dias após amanhã. Olha aí, muito esclarecedor isso, eu não sabia, cara. Então, não sabia dos 90 dias, eu sabia que tinha que estar dentro da data. Sim. Né? Se você tem um passaporte que vai vencer dentro de 90 dias a partir da data que você acha que vai voltar, esse passaporte já praticamente não é válido. Então você tem que correr atrás de renovar ele para ter ele um tempo a mais, né? Sim, claro. E vamos lá então, com o passaporte em mãos, se você não tem a carta convite, vai fazer a reserva no hotel, vai tomar cuidado com os dias, vai reunir a quantidade de euros para cada dia que você vai ficar, recapitulando, são 40 euros por cada dia que você vai ficar aqui, então tem que tomar muito cuidado com isso e trazer esse dinheiro em espécie ou um cartão, né, em algum modo que dê para você comprovar que você tem esse dinheiro, porque o que eles pensam é o seguinte: você está vindo a turismo, como é que você não trouxe dinheiro? Então, mesmo que você tem a intenção de ficar por aqui, se planeja direitinho e faz isso, porque isso é muito importante. Eles simplesmente partem desse princípio: o turista tem que ter dinheiro para gastar em Portugal. Então, como é que você vai ser turista aqui se você não tem um tostão no bolso? É importante demais. Passaporte, reserva no hotel, os euros que você precisa, o PB4, que é o seguro-saúde, e uma coisa que é importante que muita gente esquece. Ele estava falando comigo, inclusive, que disse que ia fazer turismo numa região popular de Lisboa, né? Então, assim, tem que criar um roteiro, cara. Você tem que criar um roteirinho de onde você vai, as visitas que você vai fazer, porque mesmo muitas vezes, Lucas, eles sabendo que o cara vai vir, vai ficar, você tem que fazer as coisas como devem ser, sim, né? Claro. Porque você está começando uma vida nova. Tudo é novo para você, tudo está ali bem no começo mesmo. E não existe como dar certo se começa errado. Tem um ditado que diz que o pau que nasce torto morre torto. Não, se você começa errado, vai dar errado. A verdade é essa. A verdade é que se você planeja as coisas de acordo com como elas devem ser e faz tudo o que precisa fazer, dá tudo certo. No final dá tudo certo. Então esses 5 itens que eu falei com vocês aí, eles são de extrema importância. E aí vamos continuar. Você está com tudo isso reunido, vem a Portugal, a hora da temida imigração. Meu irmão, como é que foi a tua experiência, cara? Pois é, eu cheguei num domingo de manhã, saí do lado da minha cidade com 27 graus aí. Que delícia! Desci do avião no aeroporto de Lisboa com 9 graus. Oh, beleza! Nunca tinha visto essa temperatura lá no Brasil. Ainda mais no Espírito Santo, né? Pois é super quente, praias e tal. Cidade praiana. Pois. O mínimo que eu já vi foi 22 graus. Cheguei aqui com 9 graus e fomos para a fila da imigração, passando nos corredores lá do aeroporto de Lisboa. Chegamos lá, vimos aquela imensidão de gente, muita gente, cara. Tinha, assim, eu acho que lá na hora tinha mais de 1000 pessoas esperando para passar em 4 guichês da imigração. Já deu o spoiler. Eu ia perguntar, mas não precisou. 4 guichês. Isso deve demorar bastante, né? Com 4 guichês para atender essa quantidade de gente. Eu fiquei ali na fila até ser atendido 1h30, mais ou menos, caminhando a passos curtos, até chegar aquele nervoso, aquele friozinho na barriga. E o frio só vai aumentando ali, e você ouve pessoas de todos os lugares do mundo conversando, e você fala, cara, tô aqui, daqui a pouco vai ser minha vez. E você fica pensando, né, quais são as perguntas, porque é totalmente aleatório, né? Sim.
Aí, quando chegou na minha vez, eu vi com uma pessoa que não é minha parente, mas é bem próximo da família, é uma madrinha. E as pessoas, geralmente, elas falam assim, porque você não é parente, você não pode passar com outra pessoa na imigração, né? Chegou na hora, eu até pensei em não passar junto, mas como eu tinha a carta convite e eram 2 cartas no nome da mesma pessoa, eu falei, quer saber? Apertou o botãozinho do foda-se E fui. E chegamos lá no agente, o agente, num jeitão português mesmo, assim, olhou pra gente, falou um bom dia, assim, forte, aí pra tremer o peão. Aí pediu o passaporte, a gente entregou nosso passaporte e ele perguntou, vou fazer o que aqui no país? Eu falei, turismo, né? Assim, e quem tava comigo em silêncio, né? Não queria falar assim muito, talvez ficou com receio. Sim. Aí perguntou turismo, turismo aonde? Aí eu acabei que falei, né, onde que ia fazer o turismo. Que não, como eu não conhecia o lugar, é um lugar que não é lugar de turismo, é um lugar que as pessoas, é um lugar simples, né? Um lugar que as pessoas moram. Me permita te interromper um Sim. segundo, meu irmão. É o seguinte, é assim, galera. Se você vai fazer turismo, você tem que falar que você vai à Praça do Comércio, que você vai a Cascais, nas praias. Não é o caso agora que está na época do frio, mas enfim, em pontos turísticos de fato, né? O que não foi bem o caso dele, porque a Amadora, galera, aqui em Lisboa é um bairro de classe média, média baixa, vamos dizer assim. É um bairro comum, como os bairros comuns do Brasil. Não é nenhum bairro pobre, mas também não é bairro de elite. Né? E o que está em questão é o seguinte, não é nem a parte social disso, é a parte de você ser turista e ir para um bairro. Né? Exatamente. Toma muito cuidado com isso. Então, elabora seu roteiro direitinho, porque quando eles perguntarem isso para você, você tem que estar com, se não está na cabeça, pelo menos está impresso num papel, né? Um roteirinho ali de onde você vai visitar, o que você vai fazer e tal. Pronto. Isso passado, como é que continuou ali a experiência da imigração? Aí ele olhou quando eu falei que era turismo, ele perguntou onde vocês vão ficar, eu falei, Amadora. Eu falei o lugar exato de Amadora. Ele olhou assim pra minha cara, mas olhou sério assim e falou, turismo em Amadora? E riu. Aí eu fiquei sem entender. Ele já sabia que você ia ficar, eu fiquei cara. sem entender, eu falei, mas tá, tudo bem, né, vamos lá, né. Aí ele seguiu, ficou folheando meu passaporte e eu tenho meu passaporte desde 2018. Sim. Então a gente tá em 2021 e eu nunca viajei pra fora do país, do Brasil. Cara. Ele ficava folheando aquele passaporte e olhando pra minha Caçando cara o quê e ali, olhando né? pra frente, olhava pro colega do lado dele querendo falar alguma coisa e nada. Depois ele foi, aí fez mais algumas perguntas, perguntou sobre a minha carta convite, porque ela estava no nome de um cidadão português, mas a pessoa que ia me receber não é a pessoa que estava escrita na carta, então ele começou a questionar um pouco mais. Ele deu um gelinho, Sim. porque, vou passar a linha. Ele ficou ali querendo pegar alguma pontinha solta pra levar mesmo, pra temer dessa linha, né? Então, aí ele me perguntou também para a pessoa que estava comigo quem era a pessoa que a gente ia ficar, perguntou qual era a relação de parentesco que a gente tinha. Sim, isso é importante. E depois, no final, veio uma pergunta que eu não esperava. Que ele perguntou assim, ele perguntou só para mim, ele olhou sério para mim assim, e você faz o que no Brasil? Aí eu parei assim pra ver, falei, não, sou engenheiro civil. Ele, engenheiro de quê? Eu, civil. Ele, mas você vai ficar aqui ou vai embora? Eu falei, não, eu tenho meu trabalho no Brasil, eu faço eu tenho meus negócios no Brasil e tudo mais. Ele me olhou bem sério pra minha cara e falou assim, tá bom. E carimbou os passaportes e falou, pode ir embora. Aí passou o nervoso e começou a realidade de fato. Aí foi aquele momento que... Cara, isso tira um peso das costas, Nossa, parceiro. foi demais. E sabe que cara. na minha época, quando eu cheguei, fui atendido por uma senhora, né? Muito simpática, por sinal. E no final de tudo, ela disse, não se esqueça de voltar, viu, Wander? Desse jeito, cara, ela falou comigo, não se esqueça de voltar. Eu falei, tudo bem, né? É importante isso que ele falou no final aí, pessoal, porque você tem que ter um vínculo, né, profissional no Brasil, porque eles entendem assim,
você tem lá um trabalho, você tem uma carreira, seja lá o que for, um negócio lá no Brasil, você vai voltar para o seu negócio, né? Então, é o que eu disse sempre, o que eu digo sempre no canal. Não é tentando enganar, mas você precisa desses pré-requisitos para fazer uma transição suave na imigração, que é uma das partes que as pessoas mais têm medo. E, na verdade, nem é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo imagina. Porque quando você faz tudo certinho, como eu disse a você, esses documentos, passaporte, a reserva, o seguro-saúde, os euros para entrar e o roteiro turístico, se você tem tudo isso organizado, é tudo que eles pedem. E a gente parte do pressuposto de que se você, mesmo que não está vindo a turismo, você vai entrar e vai ficar, isso não é ilegal, né? A própria Constituição portuguesa diz que se você entra aqui e quer ficar, foi uma das coisas que você falou que te fez decidir vir a Portugal. Sim. Portugal, se você não sabe, é o único país da Europa que te legaliza aqui, né? Especialmente para brasileiros. Para outras nacionalidades eu não sei, mas para brasileiros, como fomos colonizados por portugueses, a gente tem essa reciprocidade, né? Sim, exatamente. E aí você pode entrar e sim ficar. É claro que, vamos dizer, a gente falando algumas mentirinhas ali na imigração, mas quem nunca fez, né? Quem nunca? Quem nunca fez. Você Então, não, na verdade, você é aquele, né? A gente tem o ditado que é aumento, mas não invento. No caso ali da imigração, a gente acaba diminuindo, né? Para não falar tudo que a gente sabe, né? Exatamente. Porque se falar tudo, acaba que... E uma coisa muito importante que eu também gosto de frisar, tenta ser o mais objetivo possível, né, Lucas? Porque Exatamente. você fica tentando criar muita história, isso vai te atrapalhar, você vai se atrapalhar nessa hora. Então, responde tudo com respostas curtas e objetivas. Você veio para passear? Sim. Aonde? Tal lugar. Quanto tempo vai ficar? Tantos dias. Não fica, vou ficar tantos dias porque eu quero conhecer, porque depois eu quero ir na Espanha, porque depois eu quero... Não, mano, só responde e vai. E acaba dando tudo certo no caso dele, graças a Deus, deu tudo certo. E com relação à tua madrinha, ela passou também tranquila? Passou tranquila, ela passou junto comigo, então assim, as perguntas foram mais direcionadas para mim, talvez porque eu tomei a frente, né, da situação, porque geralmente quando você passa, pelo menos alguns relatos também que eu vi de outras pessoas, quando você passa na imigração em grupo, uma pessoa toma a frente da situação e as outras ficam ali mais de cantinho, olhando o que está acontecendo. Então assim, a questão dela, ela passou junto comigo, carimbou os 2 passaportes e fomos embora. Você tinha falado sobre as perguntas, né, também. E ele não me fez muitas perguntas, ele fez mais essas perguntas básicas, mas muita gente, eles perguntam quanto de dinheiro, quantos dias. Ele não me perguntou nada disso. Não perguntou. Eu vim, assim, totalmente preparado, praticamente fiz um curso intensivo. Mas olha lá, isso é muito importante eu tenho que até te interromper um pouquinho para falar sobre isso. É porque ele trouxe que não pediram. Experimenta você vir e não trazer pra você ver. Experimenta vir e não fazer tudo isso. Experimenta vir e não ter reserva no hotel se você não tem a carta convite. Experimenta vir e não ter os euros. Alguma coisa vai dar errado. Então, é melhor, no caso, como foi no caso dele, pecar por excesso do que por omissão. Então, se você tem que entender uma coisa. Você está mudando de vida. Se você está realmente afim de vir a Portugal para viver aqui, você tem que começar tudo isso de maneira muito correta. Então não vai tentar improvisar, mano. Não vai economizar R$200, mina, num seguro saúde, num seguro viagem, por exemplo, para depois dar errado aqui e você perder tudo. Porque você pode voltar, inclusive, do próprio aeroporto. Que diga-se de passagem, vou esclarecer toda dúvida da galera aí. Muita gente posta isso na internet, você foi deportado em Portugal, não conseguir entrar. Você não vai ser deportado. Você só é deportado se você estiver dentro do país. Né? Lá você vai ser impedido de entrar. É só isso. Você tem que voltar, mas você já pensou se acontece uma merda dessa? Pois é. Você se planejou, né? Fez tudo aquilo, tudo certinho e tal, e aí por causa de um detalhezinho que você pecou ali, você perde todo esse investimento? Sim, imagina a frustração, demais, né, mano? Poxa. Porque a pessoa acaba perdendo o investimento, né? Porque as companhias aéreas também, elas não vão te ressarcir depois que você volta. Claro. Elas querem saber que você já foi. A sua volta acabou ali, você perde todo aquele dinheiro que você gastou e tudo mais, e seu sonho, tudo vai abaixo, porque você fica marcado também que foi negado de entrar, né? O seu passaporte tem um carimbo específico que você não pôde entrar. Então... Você tem um período, inclusive, eu não me lembro quanto tempo mas se não me engano parece que são 2 anos que você pode começar a planejar esse novo para tentar entrar, né, em Portugal. Isso vai te atrapalhar se você quiser vir para outro país, por exemplo, também. Te atrapalhar pro resto da tua vida. Porque não adianta depois sair com seu passaporte lá, ir lá na Polícia Federal e dizer, olha, bati meu passaporte na máquina.
eles vão saber que tem alguma coisa errada, entendeu? Vão investigar, é polícia, galera. E outra coisa, isso é crime, tá? Sim. Você pegar e rasgar uma página do passaporte, tentar apagar aquilo, jogar fora e tirar outro limpo, isso não existe, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Segue todos esses passos, como nós estamos dizendo aqui, e tudo vai dar certo sim pra você. Mas a partir dali, Lucas, vamos voltar aqui pro foco, depois passou a imigração, passou o suspense, passou o terror, né? Você veio, você já tinha um lugar de ficar. Sim. Já tinha uma casa que eu iria ficar, né, alguns dias. Como minha intenção é realmente ficar, eu já vim ficar nessa casa, mas ir para ter o meu espaço, procurar um quarto, ou um apartamento, alguma coisa. Então quando eu cheguei, a primeira coisa foi começar a procurar esse quarto. Né? E foi fácil, Lucas? Como é que foi isso para você? Foi complicado? Não foi fácil, cara. Não foi fácil. Rendas, como é que tá os valores aí, cara? Eu moro aqui na região da Grande Lisboa, né? E um quarto, geralmente, assim, um quarto simples. Vamos lá. E o valor de renda, meu velho? Como é que foi isso pra você? Assustou? Você acha que tá dentro da normalidade? Assustei, porque a gente é acostumado com alguns preços no Brasil, dependendo do lugar, né? Do bairro, da cidade. Eu cheguei aqui e vi quartos que eles dizem que chamam de quartos interiores, né? Que são os quartos sem janelas, são os quartos que foram criados ali dentro da própria casa para abrigar alguém, cobrando 270 euros, cara. 270, 280, 300 euros, dependendo da região, 300 euros e pedindo calção, ou seja, pedindo 600 pau no mínimo. 600 pau no mínimo para entrar. Então, assim, eu fiquei bastante assustado quando eu cheguei aqui e vi essa realidade, assim, que eu falei, nossa, não é possível. Eu tava pensando em pagar 200 euros, 200 num quarto máximo, ótimo, né? Num quarto muito bom. E cheguei vendo 300 euros num quarto que eu não é a minha realidade, né? Não conhecia quartos assim, né? Inclusive, assim que ele chegou, a gente conversou, eu já vi logo no Instagram do Gad que ele chegou a Lisboa, já comecei a puxar assunto ali pra gente fazer esse vídeo. E aí eu até perguntei, né, como é que é? Já encontrou lugar de ficar, como é que tá isso e tal. E eu sugeri, inclusive, a região que a gente tá gravando o vídeo aqui, que foi uma região que eu morei e que é mais barato um pouco. Os quartos aqui, em quartos individuais, aqui giram em torno de 250 euros. 240 euros aqui. Mas é em hostel, a cozinha é compartilhada, as casas de banho, então o banheiro, como a gente fala aqui em Portugal, também é compartilhado, mas o seu quarto é individual. Então depois dá uma olhada nisso, se você... Você ainda tá na casa do pessoal ainda ou você já saiu? Não, eu já saí, hoje eu pago 300 euros, divido a casa... Amadora? Lá na Amadora. 300 paus? Cara, é caro pra região lá, né? Região da Maia, no caso. Pois. Se bem que depois que você me disse onde é que estava exatamente, eu pesquisei um pouquinho, é uma região um pouco mais vamos dizer, um pouco mais elite ali da Amadora, né? É um pouco mais caro mesmo. Pelo que eu percebi é assim, né, que se a pessoa tem uma casa, um apartamento, e na frente do apartamento lá da rua tiver uma paragem de ônibus, já vai colocar como excepcional esse lugar. Se tiver um supermercado a 100 metros, já vai dizer que é o melhor lugar do mundo e vai querer te cobrar mais caro por isso. Então, às vezes tem lugares que são mais baratos, pelo que eu entendi desse pouco tempo que eu tô aqui, mas é porque você às vezes tem que pegar um ônibus para ir no supermercado, você tem que andar uns 10 minutos, aí fica um pouco mais barato. Mas se tiver essas coisas, ônibus, trem, metrô, estação de metro, então você dá uma maravilha, né? O cara acha que vai vender ouro. Já era, ele faz assim que coloca lá 600 euros mais calção, então vira 1.200 e quem quiser pagar, paga, né? E é uma realidade que é nua e crua, tá? Não venha achando, como ele veio, achando que você vai conseguir alugar bons lugares para morar com 250, 200 euros, porque aqui a gente não consegue alguma coisinha, mas nas condições que eu falei com ele aqui agora, e você também está assistindo o vídeo, você está absorvendo isso. Em Arroios, na região da Alameda, aqui na Baixa de Lisboa, é um pouco mais barato, mas também são habitações simples, né? Convenhamos que isso não é assim, o mais apropriado, mas para começar a vida, pai, de boa, tu vai que vai. E perspectivas para trabalho, mano, vamos só dar essa ênfase nessa parte, porque é uma das partes que as pessoas mais se preocupam, né? Sim. No teu caso, eu não esclareci, mas é engenheiro civil formado, né? Então já veio com uma certa perspectiva em cima do planejamento dele, que era trabalhar na área dele. Se você não vai trabalhar na sua área, você tem subempregos que é mais fácil de arranjar. Mas no caso que você me contou, pelo que eu entendi, você
já vinha fazendo contatos desde o Brasil e isso não foi tão difícil, né, para você? Quando eu cheguei aqui eu já tinha feito alguns contatos, já tinha mandado alguns currículos, eu tinha semeado o terreno, né, como dizem, já estava vendo como que estava o clima aqui, não clima frio, mas... E tá começando, tá, pessoal? Inverninho gostoso, vai sentir daqui a pouco. Senhora. Aí mandei alguns currículos e vim com o meu pensamento de que eu ia tentar ao máximo trabalhar na minha área e caso não conseguisse esse emprego na minha área, eu tentaria algum outro subemprego. Sim. Quando eu cheguei, no primeiro dia eu já recebi uma proposta de trabalho não para minha área, foi para uma proposta de trabalho de motorista. Eu nem quis entrar muito no assunto, eu falei, não quero, vou tentar minha área primeiro. Até falando assim, não, você é meio doido, né? Você tá querendo ir pra sua área, mas chegou agora, tem que ganhar dinheiro, não sei o quê. Sim. Aí eu falei, não, vou tentar. E com... Deu muita sorte, Sim, né, mano? Então, é claro que não é aquela história de fácil olhar para as 4 da manhã e vai dormir meia-noite e dizer que é sorte. Mas no caso dele não é sorte por causa disso. É sorte porque mesmo estando preparado profissionalmente, você enfrenta inúmeras dificuldades, né? No caso da engenharia civil, ele estava me explicando que você já chega aqui com algumas coisas que te favorecem, alguns fatores que te favorecem, então se torna mais fácil ou menos difícil, como você quiser chamar, por causa disso, né? Especificamente na área de construção civil, tem essas benesses, né? Essas coisas que te favorecem, mas normalmente isso não é tão fácil assim. Sim. E para a área da construção civil, para a área, vamos colocar assim, para a área qualificada, que seria os engenheiros, assim, as pessoas técnicas, os engenheiros, tem bastantes oportunidades aqui. Sim. Existem bastantes oportunidades. E para a galera também que não é da qualificado formalmente, né? Que todo mundo é qualificado em alguma coisa. Mas para quem não é qualificado formalmente, são os pintores, os pedreiros, né? Que aqui chamam de trolhas, né? São trolhas. Eu achei muito estranho isso quando eu cheguei. Você vai ver muita coisa estranha aqui. Você vai ver muita coisa estranha. Os serralheiros, essa parte toda também tem muita oportunidade. Só que às vezes o que pega, por exemplo, na minha parte da parte dos qualificados formais, é que as empresas elas não querem te contratar sem você ter uma manifestação de interesse, sem você ter um documento daqui já. Então, eu recebi muitos não nos primeiros dias que eu cheguei, até eu conseguir uma entrevista. E você tem que conseguir, o não você já tem. Se você conseguir a entrevista, eu fui na entrevista e lá eu expliquei que eu estava chegando, né? Eu cheguei agora e tudo mais. E eu acho que por conta da necessidade de mão de obra para a área específica que eles estavam pedindo, a empresa se propôs em dar um contrato de trabalho para eu fazer minha regularização aqui. Que bacana, mano. Então, olha, mais uma vez eu digo, além da preparação que ele teve sim muita sorte, porque normalmente as empresas nem querem se envolver com o imigrante neste nível e se responsabilizar pelos documentos dele. Exato, No seu caso, até a empresa se propôs a fazer. E é o que nós viemos discutindo um pouco antes de gravar esse vídeo. A escassez que está tendo de mão de obra aqui faz com que as condições favoreçam um ou outro imigrante, como foi no seu caso, foi favorecido, porque isso não é normal, tá? Isso não é normal. Num passado não tão distante aí, muitas empresas faziam isso sim, só que eles começaram a observar que eles fazendo isso para o imigrante conseguia o documento, saía da empresa e ia embora. E pararam com essa prática. Né? Agora, como não tem muita outra opção, tipo, não tem, eu vou deixar tudo como está e eu vou conseguir o profissional que eu preciso. Não, a escassez de mão de obra está realmente favorecendo as pessoas, especialmente as pessoas preparadas, tá, pessoal? Muito importante isso. No caso do Lucas, foi muito bacana, ele vai trabalhar na área dele, mas se você vem e mesmo tendo uma formação superior, né, uma graduação, uma pós, como é o caso dele, e quer direto trabalhar na sua área, não vai ser tão fácil assim. No caso dele, ele tem 15 dias aí em Portugal, já conseguiu se encaminhar e está com a manifestação de interesse já online, lá esperando, né? Exatamente. Então é muito importante isso. Pezinho no chão, tá? Se prepara com tudo que você precisa se preparar e entende que, como eu disse antes, faz tudo certo.
para dar certo, para continuar certo e terminar certo, ou mesmo que não seja para terminar, vamos dizer assim, mas que continue ali o seu planejamento saudável, né? Forte, com coerência, com discernimento, porque muita gente se ilude com Portugal. Sim. Portugal não é o melhor lugar do mundo, né? Mas, claro, com relação à segurança, com relação à educação superior aqui também, muito bacana. Você vai fazer, vai continuar suas formações, eu acredito. Sim. Você vai perceber que isso é bem bacana melhor, aqui. né, até. Exatamente. Mas, enfim, para pessoas comuns como eu, que não tem formação superior, comecei a faculdade, mas não terminei, tive que vir começar na construção civil como servente de pedreiro. Hoje eu sou carpinteiro, mas eu passei por uma transição longa para chegar aí. No caso de quem tem formação superior, ótimo, mas nem em todas as áreas tem essa tranquilidade para você. Uma oportunidade como foi a dele, tá bom? Cara, mas uma coisa interessante também a dizer é que mesmo eu com formação superior, eu vim entendendo que eu não teria salários astronômicos igual as pessoas acham que eu... A câmera caiu ali. Então, uma coisa que as pessoas acham assim, não, vou para Portugal, vou receber em euros, vou ter minha erro vida que o pessoal faz é muito converter. tranquila, né? Tem até vídeo no canal, você converte tudo, você tá no Brasil, você fica convertendo. Você vai viver em Portugal e vai gastar no Brasil? Você vai viver em Portugal e vai fazer ponte aérea todo dia? Todo dia, Você né? vai viver em Portugal e vai comer na sua casa da sua mãe? É tudo aqui, cara. Então, para com essa historinha de converter, porque isso é só ilusão. Você a não ser que você tenha um gasto mínimo aqui e consiga mandar 60%, 70% do seu salário para o Brasil. Mas o que é difícil, porque só a renda aqui, tu viu aí, 300 paus o quarto que ele tá morando numa área que é bem tranquila e tudo, mas não é nem área nobilíssima, né? Área nobre. Pois. Agora vai para um lugar, que nem eu fui morar num bairro aí que é super nobre, não aguentei, cara, não aguentei, pagando 350 pau num quarto. Não que é isso, mano? Não Dividindo dá. casa com 8 pessoas, Exatamente. né? E ainda tem isso, né? Dividir casa com Exatamente. várias pessoas desconhecidas. É complicadíssimo. É difícil demais. Tem que estar com a cabeça muito aberta, mano, mina. Presta bem atenção nisso, porque a intenção desses vídeos aqui é sempre te ajudar. Então, tenta absorver isso para você, pega isso para sua vida, porque o planejamento de uma viagem internacional, de um restart na vida, não é ir à padaria comprar pão para tomar café. Não é, você não faz todo dia, exatamente, né? Não é todo dia que você faz, você vai fazer uma vez na vida, duas vezes na vida. Então, se planeja direitinho, faz tudo bacana, que tudo dá certo. E para finalizar, Lucas, o que você deixa de mensagem para a galera que tá planejando, mano, vir, como é que tá sendo a sua experiência, em princípio, um apanhado geral, assim. Faz um pequeno relato aí sobre isso pra gente, mano. Cara, se você quer vir, venha, independente da sua área, independente do que você acha que vai trabalhar, independente de tudo. Mas venha realmente, como o Wander disse, planejado. Tenha em mente que você vai ter gastos aqui, e os gastos são grandes de começo, porque você chega, você não tem nada, você não tem uma panela, vamos dizer assim. Então, se você chega num quarto, por exemplo, cada coisa, por exemplo, se eu fosse morar na casa do Wander, cada coisa que ele tem é dele. Ele não vai me dar o arroz dele, o feijão dele para eu comer. Até pode dar, mas você vai ter que retribuir, né? Então, assim, você tem que fazer sua compra inteira, você tem que pagar a renda e o calção. Geralmente pedem um calção, às vezes pedem até 2. Então, assim, vem preparado com uma grana legal para você conseguir. Se você não tiver como, vem com o que tiver, mas se puder fazer isso, colocar a mão, guardar um pouquinho antes de vir, vem preparado, porque se você chegar aqui sem dinheiro e for procurar emprego, for procurar algum lugar para ficar, e esse dinheiro vai acabando. Claro. E quando o dinheiro começa ainda mais a acabar... que você está pagando em real ainda, né? Pois é, e quando você não está trabalhando pagando em euro, ainda, você está pagando em real. Mas você está pagando em real porque você trouxe do Brasil, né? Exatamente. O dinheiro vai acabando, você começa a se preocupar mais. E quanto mais aflito você fica, mais difícil fica de você achar alguma coisa, né? Achar quarto, de achar uma casa para morar, de achar um emprego. Aí você acaba aceitando um emprego sem contrato, como o próprio Wander já disse em alguns outros vídeos, que é um perigo. Toma muito cuidado com isso, mano. Sem contrato, você vai estar pedindo para ter sarna para coçar. Pois é. Essa é a grande verdade. Então aí você acaba indo, cavando um buraco que quando você for ver, eu conheço pessoas que aconteceram isso, né? De estar num buraco tão difícil que a única saída foi abandonar o sonho e voltar pro Brasil. E olha que frustrante isso, E né? é muito frustrante. Poxa vida, você tem um planejamento de vida, reúne tudo que você tem, sai do Brasil com todas as esperanças no coração, chega aqui, não dá conta e tem que voltar. E tem que voltar. Pois. Então, olha,
finalizar esse vídeo que está ficando bem longo, a gente não quer cansar você assistindo, mas queremos te ajudar. E para isso é necessário abordar cada tema com a ênfase necessária para cada assunto, para você saber direitinho o que é que tem que fazer se você quer realmente vir a Portugal e ficar aqui de maneira legalizada. Mais uma vez, não é incentivo à imigração ilegal, é para você se planejar direitinho, chegar e fazer tudo certo. Se fazendo tudo certo, respeitando o país e a cultura do país, as leis do país, tudo vai dar certo para você. Alguma coisa para finalizar? Tá tranquilo? Só esquentar agora porque tá um frio. Vamos tomar um café Vamos ali, tomar um cara. Vamos tomar um café, café que eu tô precisando. Agora ela tá gelada, mano. Olha, pra você que assistiu o vídeo até o final, muitíssimo obrigado. Eu te agradeço de coração. Se você ainda não é inscrito, por favor, dê-nos a honra. Clica lá embaixo e marquem todas lá pra gente fazer os vídeos você receber aí, pra te ajudar nesse planejamento. Essa é a intenção aqui do canal. Fiquem com Deus. Se aproveitou o conteúdo para alguma coisa, compartilha com um amigo, com alguém aí. E tudo de bom pra você e até o próximo vídeo. Yeah.